Olá, eu sou a professora Lenita Dias, vim conversar com vocês hoje a respeito do funcionalismo público. Quem aqui já foi num local público e foi muito mal atendido? Ou então foi num local público e foi muito bem atendido e saiu de lá assim falando super bem das pessoas que trabalham? Já vivi várias vezes as duas situações e ontem eu tive uma reunião, me fez pensar bastante a respeito disso. Será? Vem comigo, pensa comigo aqui. Se você é funcionário público, me responde. Será que você já pensou o que significa ser funcionário público? Porque quando a gente é muito jovem, que a gente está pensando numa carreira, a gente pensa na estabilidade, não ser mandado embora. A gente pensa nos benefícios que tem, né? Porque tem alguns cargos públicos que oferece não só auxílio alimentação, auxílio transporte, mas também oferece licença-prêmio, uma série de coisas, né? Nós temos, às vezes, direito a biênio, quinquênio. As vantagens são inúmeras. E o fato de ser uma seleção extremamente justa, ela é aberta para qualquer pessoa que queira se inscrever, né, de acordo com as características de cada cargo. Se você tem ali os requisitos para ocupar aquele cargo, é livre para quem quer que seja. Então, ele não tem distinção de idade, nem de raça, nada. É super justa a seleção. O que acontece? Quando a gente pensa numa carreira profissional e a gente pensa em concurso público, essa justiça atrai a gente. Então, a gente vai em busca daquele cargo e pensa assim, agora eu vou ganhar meu dinheiro livremente, tranquilamente, e vou ficar amparado o resto da minha vida. Porém, entretanto, todavia, os servidores que acessam os cargos públicos, que conseguem passar na prova, conseguem passar no exame médico, conseguem passar no estágio probatório, porque nós temos um período probatório de 3 anos, né, a contar da data da admissão. Então, se não acontecer nada de errado, você não roubou, não matou, não fez nada de errado, passou nos 3 anos de período probatório, você tem lá o seu cargo garantido. Só que eu acredito que as pessoas estão esquecendo de pensar o outro lado. O outro lado é qual é a sua função, qual é a sua obrigação enquanto funcionário público. O nome já diz, servidor. Sabe o que significa ser servidor? Servir. E quem você vai servir? Você vai servir a comunidade, os cidadãos e toda e qualquer pessoa que quiser acessar o serviço público. Então, quando você vai num posto de saúde, por exemplo, eu vou num posto de saúde aqui perto da minha casa e eu não sei explicar o que acontece. Não são salários baixos, porque os salários são diferenciados, né, da grande maioria da população que é seletista, que assina a carteira de trabalho ali. Então, o concursado recebe um pouco a mais, o concursado tem essas vantagens que eu acabei de dizer, mas ele tem uma insatisfação naquele trabalho. Uma gama assim de, eu acho que 80% dos servidores, você encontra aquela insatisfação. Aí você chega logo na recepção, fala bom dia, com licença. A pessoa não te responde bom dia. Por favor, eu gostaria de saber como faz para eu poder aplicar a vacina, né, na minha filha. Pega a carteirinha da sua mão, faz o que tem que fazer, entrega. Não fala para você, não responde o seu bom dia. Não fala para você, olha, pode ficar sentadinho aqui, essa é a sua senha, daqui a pouco vão te chamar. É uma falta de vontade mesmo de se relacionar com o outro ali que você está recebendo. E, infelizmente, a nossa relação é direta com o público. Então, eu não posso me eximir dessa relação, porque ela é o meu trabalho. E aí, o que acontece? Várias vezes, eu tenho um filho de 7 anos e agora eu tenho uma bebê de 1 aninho. Várias vezes eu fui até lá para poder dar todas as vacinas nos meus filhos. E em todas as vezes eu fui atendida desta forma.
A pessoa tem coragem de pegar um bebê, quer dizer, eles não pegam, né? O bebê fica no seu colo. Mas você fala bom dia de novo, fala com licença quando você é chamado na sala da vacina. E aí não te falam nem pode sentar aqui, nem olha pra cara do bebê. O bebezinho já sabe que vai levar uma chunchada ali de uma injeção. E não tem coragem de ser simpático, de ter um pouquinho de empatia. Falar, oi bebê, olha, a titia vai dar uma picadinha na sua perna. Nada, aquela frieza e pá, aplica a injeção como se estivesse abatendo um gado, um porco, sei lá. E aí eu fico me perguntando quantas vezes eu já agi dessa forma. Será que eu agi? Eu espero que nunca. Quantos colegas eu encontro que fazem isso na área da educação, que é a área em que eu trabalho. E o que levou a pessoa a chegar nessa situação? Será que a pessoa já tentou várias vezes no começo da carreira dela ser um profissional excelente, ser um profissional que se destaque, que trate com humanidade, que trate com respeito, que trate com carinho, que trate com atenção? E ele levou tanta burdoada, ele atendeu tantas pessoas que o desanimaram, tiraram o seu entusiasmo, foram desrespeitosos, e aí ele murchou e ficou daquela forma, tipo, vou só ganhar meu dinheiro mesmo e não tô nem aí? Ou será que são os próprios servidores que se contaminam com essa insatisfação? Será que quando você chega num local novo de trabalho, você vê que todo mundo trabalha assim, então é assim que tem que trabalhar? Porque às vezes a gente aprende com o outro, né? Você não sabe, você chegou numa função nova, é assim que se atende, então eu vou atender assim. Ou então você tenta fazer o seu melhor e aí você recebe críticas do tipo, tá querendo se aparecer, tá querendo ser mais que os outros. E aí você acaba desistindo de cumprir o seu papel com um pouco mais de presteza. Então eu deixo aí uma enquete levantada pra gente pensar a respeito disso. Qual será as causas que levam a essa insatisfação no serviço público e esse atendimento tão desqualificado? Porque, olha, eu estive esses dias procurando escolinha para colocar minha filha, né? E uma coisa muito curiosa, em todas as escolinhas que eu entrei, elas são bonitinhas, bem arrumadinhas, né? Tem o mobiliário lá do tamanho dos bebezinhos, tal, mas não se compara com as coisas que a gente tem no serviço público. No serviço público, por mais sucateado que ele seja, o prédio cheio de problema e etc, 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 ainda existe uma qualidade maior de infraestrutura, de material de apoio, principalmente de mão de obra. No serviço público você vai encontrar mais profissionais, porque também, óbvio, né, que a quantidade de alunos é bem maior, então eu preciso mesmo de mais profissionais. Mas enfim, eu tive olhando as escolinhas e eu tive a ousadia de perguntar qual é o valor que a pessoa que cuida dos bebês recebe por mês, porque você paga uma matrícula altíssima, uma mensalidade altíssima, porque tudo tá caro, né, gente? Eu não tô desmerecendo, não, a educação privada, muito pelo contrário. Quem tem a oportunidade de acessar é muito bem tratado. Porém, é um serviço caro, como tudo nessa vida, né? Tudo tá muito caro, alimentação, tudo tá caro. Então, não seria diferente com qualquer outro serviço. E ainda mais um serviço onde vão cuidar do seu bem maior, do que você tem de mais importante na vida, que é seu filho. Então, matrícula muito cara, mensalidade muito cara, material muito caro, uniforme muito caro, e você precisa mandar alimentação, você precisa fazer tudo. É tudo muito alto. E a pessoa que cuida daqueles bebês, ela ganha um salário mínimo. Onde pagam, assim, muito, pagam R$1.500 para a pessoa que é responsável por cuidar daquela criança. Ela não tem, na maioria dos casos, formação em nível superior, tem só o ensino médio. Com certeza, gente, cuida muito bem, porque todos são muito cobrados, todos têm câmera, e eles trabalham com muito carinho, com muita dedicação. E o que acontece quando a gente chega no serviço público, que tinha que ser uma qualidade, assim, estrondosa, porque a gente tem bastante falha, a gente tem bastante intempéries, mas a gente também tem bastante recurso.
A gente tem muito profissional. A gente tem salários que são diversificados, a gente tem um monte de benefício. E aí as pessoas trabalhando com aquele ranço, com aquele ódio do mundo, do planeta, da vida. Não condiz, gente, não bate. Eu acho que o serviço público tinha que ser oferecido de forma ainda melhor do que o privado, porque a gente tem muito mais garantias e respaldos e um monte de benefícios que outras pessoas não têm. Será que a gente não pode ponderar, colocar no papel o tamanho da oportunidade de vida que nós temos quando a gente acessa um cargo público? É algo que a gente tem que agradecer muito e a gente tem que entregar o nosso melhor. A gente tem que oferecer para aquele ser humano que está ali precisando daquele atendimento público, você tem que oferecer o melhor que você tiver. Com certeza, você vai ser tratado com falta de educação, você vai ser tratado bruscamente, rudemente, você vai ser tratado de forma rude, mas enfim, nós estamos, principalmente eu que estou na área da educação, nós estamos falando de um serviço público. Então, quer dizer o quê? Que as pessoas que estão acessando o serviço público, muitas delas não tiveram acesso a determinado tipo de educação. Então, se você tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó que te trata mal, o seu papel não é só cuidar da criança, educar a criança e etc e tal. Você também tem que educar aquela família. Você também precisa levar para ela essa educação que ela não teve acesso. Eu tenho certeza que se você for maltratado, for xingado, for espizinhado e você conseguir respirar fundo e tratar com muita educação, a pessoa vai morrer de vergonha e ela vai voltar atrás daquele tratamento e ela vai conseguir aprender alguma coisa, que não é assim que trata as pessoas. E ao mesmo tempo que a gente tem esse tipo de impasse, a gente tem muita gente muito grata, muito bacana, que fecha parceria com a gente, ajuda e é grato e é simpático e fala para todo mundo do nosso bom trabalho. Então, por que será que a gente tem uma visão tão horrível, né? Vamos pensar na nossa prática? Vamos pensar no que a gente está oferecendo? Se nós plantarmos abacaxi, nós não colheremos maçãs. Então, vamos pensar aí nessa ação e reação e oferecer o melhor atendimento público que a gente puder. Fica aí minha dica, fica meu questionamento. Se esse vídeo chegou até você, fez algum sentido na sua vida, tocou em algum ponto que você já tenha vivido, já tenha passado, seja você servidor ou você teve acesso a esse tipo de serviço, comenta aí o vídeo e fala para mim quais são as ideias que surgem na sua cabeça ao ouvir esse tipo de assunto, para ver se tem repertório suficiente para um próximo vídeo. Um beijo da professora Lenita, fiquem todos com Deus.